O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Augusto Nardes, disse em um áudio encaminhado a amigos do agronegócio pelo WhatsApp que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras e que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, talvez menos do que isso. Abro aspas, acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou 2, ou talvez menos do que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Fecho aspas para o ministro, que disse ainda, sentir que a situação pode acabar em um conflito na nação brasileira. Ouça. Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação, que têm uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela incompetência de todos nós. Claro que lutamos muito. Eu tive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios que pudesse nortear a nação. Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou 2, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminhoneiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com ferimento na perna, com uma doença de pele bastante significativa, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes, dirigentes, que tudo se sente que vai para um conflito social na nação brasileira. Eu não posso falar muito, até porque tenho muitas informações, mas queria passar para ti, Sartori, e para o teu time aí do agro, que eu conheço todos os líderes,
e sei da importância do agro. Até quando lá atrás negociamos a securitização, eu era o líder da bancada ruralista, articulei a reunião em 17 estados para colocar 20 mil pessoas em Brasília. Em 99, queimamos máquinas, tratores, fizemos um escarcéu, fizemos até carreteiro aqui para mais de 2 mil pessoas, junto com o meu estimado amigo Esperoto e tantos líderes que aí acompanham junto com você esse time do Brasil, Agro Brasil. Então, conheço todos os passos que temos que fazer, fiz a minha parte. Em 14, eu era presidente, alertei a presidente em 12, 13 o que ia acontecer no país. Infelizmente, não conseguimos diálogo na época, porque eles nunca aceitaram o diálogo, eles foram para o confronto, e agora é um confronto decisivo, eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências, mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação, e tudo se mostra que vai acontecer novamente. Ou seja, princípios de estabilidade fiscal não vai ser pontos, a não ser que a sociedade faça muita pressão e que haja mudança, mas tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Não vou me alongar mais, tenho muitas informações, especialmente para o Grupo do Agro, mas eu acho que é o grande momento, baseado no que falou esse caminheiro lá de Sinop, de que é necessário acordar todo o Brasil, acordar, despertar, ter fé e crença como nós tivemos lá em 15, apresentando pela primeira vez um processo que desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora, baseado na estrutura que tinha já ficado, que foi muito longa. Imagina eles com mais 4 anos de governo, que vai acontecer na nação. Não sei. Vai depender da sociedade se reerguer, retomar a sua força, saber da sua força, saber da sua força. A sociedade sabe da sua força, mas não tinha despertado. Hoje nós estamos despertos, esperamos poder avaliar melhor a nação. E eu fico aqui como magistrado procurando olhar a árvore e a floresta. A floresta, se não for tomado medidas bastante fortes, ela está indo para um processo de ser incendiada aos poucos. Um grande abraço aí para vocês e estamos juntos, esperando aí a visita de vocês. Quando eu for ao Rio Grande, vou lá matar a saudade e ver especialmente meu amigo Sartori e tantos outros que estão aí junto. Francisco Turra, meu colega, um homem de fé, de crença, tantos que eu poderia falar aqui, vários políticos, várias pessoas que têm capacidade de auxiliar nesse momento tão dramático da nação. Grande dia, os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe, mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos próximos dias. Um abraço. Muito bem, esse aí é Augusto Nardes, um dos 9 conselheiros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Para resumir a conversa dele, ou traduzir para aqueles que estão boiando, que não conseguiram entender, né, o que ele falou. Ele diz 3 coisas muito importantes. Primeiro, que há um grande movimento nas casernas. O que é isso? Dormitório ou habitação de militares. Então há esse desconforto, essa movimentação entre os militares. Significa movimento na caserna que o Augusto Nardes colocou aí. Esses 340 bilhões de prejuízo foi o que o TCU detectou
de rombo nas contas públicas em 2015 e que levou a Dilma Rousseff ao impeachment no início de 2016 e, consequentemente, a saída do PT do poder e a entrada do então vice-presidente Michel Temer. Ele fala, inclusive, que aquilo ali foi o que salvou o país, ou retardou a bancarrota do país, desta nação chamada Brasil. E diz também que o que está para acontecer vai trazer sérias consequências. Em outras palavras, os militares e a sociedade brasileira, parte dela nas ruas, desde a vitória do Lula numa eleição para lá de suspeita no dia 30 de outubro, não vamos falar mais nada porque a gente está sujeito a derrubar as lives do programa, né? E até responder judicialmente, que tanto os militares como a sociedade não vão permitir que o PT e o seu bando destruam o país. É só isso. O resumo de toda esta fala do Augusto Nardes, membro do TCU, Tribunal de Contas da União, é exatamente esse que eu acabo de descrever para você. Pois bem, isso está causando um rebuliço danado. Quem falou a respeito foi o deputado petista Paulo Pimenta, e disse assim que Nardes não pode ficar impune, e citou até o STF. O STF vai junto também, Pimenta. Ele disse assim, abro aspas, é urgente uma manifestação pública de Augusto Nardes para explicar seu áudio com conteúdo golpista. Qual a intenção de um ministro do TCU em inflamar o país no momento em que todos buscam a pacificação e harmonia para iniciar um novo ciclo de inclusão e oportunidades para todos? Escreveu Paulo Pimenta em suas redes sociais. Outra que se manifestou, como sempre, a atrevida presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Estamos aguardando explicações públicas de Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo. Grave que ministro do TCU se envolva nesse tipo de coisa. Qual a intenção dessa fala? Fecho aspas. Muito bem. Em relação a Gleisi, a gente já sabe, é isso aí, destemperada, arrogante, atrevida, alguém que não tem noção do que é ter limites. O Paulo Pimenta, que é um deputado federal petista do estado do Rio Grande do Sul, diz aqui algo com o qual eu não compactuo e eu tenho absoluta certeza que a maior parte dos brasileiros, especialmente essa parcela da população do Brasil que está nas ruas desde o dia 1º de novembro, também não. Ele diz que o ministro do TCU quer inflamar um país no momento em que todos buscam a pacificação e a harmonia para iniciar um novo ciclo de inclusão e oportunidades para todos. O PT não quer pacificar o país coisa nenhuma. No dia 30 ainda, logo após o resultado das urnas, o Lula subiu num carro de som lá na Avenida Paulista e detonou, dando a entender que durante esses 4 anos só ia existir esquerda no Brasil, ia governar para esse grupo específico no país e também manifestando de forma raivosa uma intenção que é dele, do partido e de alguns aliados de perseguir os seus adversários, não, que eles veem como inimigos. Em outras palavras, essa gente não aceita que exista conservadorismo e gente com pensamento de direita no nosso país. Então começou por aí. De lá para cá, o presidente eleito tem feito de tudo para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, para exaltar ainda mais os ânimos e para inquietar, inclusive, investidores que estão fugindo do país, com declarações de que não vai trabalhar no sentido de respeitar regras fiscais e até a própria regra de ouro,
que é o que impede que a inflação exploda e com isso corroa salários e torne a vida da população ainda mais difícil, né? Ainda pior. Quem quer pacificar o país, o deputado Paulo Pimenta, não ameaça igrejas, não apoia ditaduras. E hoje tem uma notícia aí de que o PT vai reconhecer Maduro como presidente da Venezuela. Quem quer pacificar o país não ataca os seus adversários aplaudindo o tolimento das suas liberdades, dentre elas a de expressão, e não impõe a sua ideologia nefasta e que todos sabem pode levar o país à destruição, com uma agenda que a sociedade brasileira, em sua maioria, rejeita completamente, principalmente em termos econômicos e nos costumes. Então esse partido pode querer qualquer coisa, menos pacificar o país. E a sociedade brasileira e algumas das nossas instituições já entenderam isso. Aliás, o que eles querem, na verdade, é dinheiro e poder, né? E eu vou mostrar para você no próximo bloco. Preste atenção nessa. Ao que tudo indica, o PT deverá trazer de volta o imposto sindical. E saiba quanto isto poderá custar anualmente aos trabalhadores brasileiros. No último bloco do programa.